Você sabia que neste exato momento, enquanto lê estas palavras, pode estar sendo rastreado por algoritmos que decidem se você é uma ameaça digital ou apenas um cidadão comum? A diferença entre esses dois destinos pode ser uma única linha de código. Esta é a história real de como um pai descobriu isso da pior forma possível. O sangue de Helena Silva gelou quando viu o homem sendo escoltado para dentro de seu escritório. 23 anos defendendo casos complexos a haviam preparado para muita coisa, mas não para isso. Não pelas algemas que cortavam seus pulsos inchados, deixando marcas vermelhas que contavam histórias de noites sem sono. Nem pelos hematomas roxos que manchavam seu rosto cansado, evidências de um sistema que quebra pessoas antes mesmo de julgá-las, mas pelos olhos, aqueles olhos de animal acuado que ela reconhecia em todos os inocentes que o sistema havia devorado ao longo de sua carreira. Eles destruíram minha filha. A primeira frase de Eduardo Santos cortou o ar como uma lâmina, carregada de uma dor tão pura que fez Helena se lembrar de por que havia escolhido o direito penal no lugar da advocacia corporativa bem remunerada. Sua voz tremia, não de medo, mas de uma raiva controlada que fazia o ar vibrar como a calmaria antes da tempestade. Não com violência física, com mentiras, com códigos, com o sistema que deveria nos proteger. Helena deixou os autos caírem sobre a mesa de mogno que seu pai havia lhe dado quando se formou, há mais de 2 décadas. O barulho ecoou na sala como um tiro, quebrando o silêncio pesado que sempre acompanha revelações que mudam vidas. Ela estudou o rosto do homem à sua frente. Eduardo Santos, 34 anos, engenheiro formado pela USP, com 2 especializações no exterior. Pai solteiro, desde que a esposa morreu de câncer 3 anos atrás. Um homem comum que se viu no centro de um pesadelo digital. Eduardo, os arquivos oficiais dizem que Amanda está bem, que foi encontrada em segurança. Helena escolheu as palavras cuidadosamente, observando cada microexpressão em seu rosto. Bem, ele riu. Um som amargo que ecoou pelas paredes forradas de diplomas e certificações, transformando aqueles símbolos de conquista em testemunhas silenciosas de mais uma tragédia humana. Você tem filhos, doutora Helena? A pergunta a atingiu como um soco inesperado. Tenho. Um menino de 12 anos. Então imagine seu filho sendo acordado às 3 da manhã por homens encapuzados. Imagine ele sendo levado para um lugar escuro por 3 meses, ouvindo na televisão que o pai é um criminoso digital, um inimigo da sociedade. Imagine uma criança de 8 anos aprendendo que não pode confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas que deveriam protegê-la. Suas mãos tremiam nas algemas e Helena pôde ver pequenas cicatrizes nos dedos, evidências de noites passadas digitando código em desespero. Amanda respira, come, até sorri às vezes quando acha que ninguém está olhando. Isso é diferente de estar bem. O cheiro familiar de café frio e papel velho que sempre dominava seu escritório foi substituído por algo mais pesado, mais humano. Tensão, desespero, aquela sensação pegajosa de proximidade com uma verdade que ninguém quer enfrentar. Helena reconhecia esse cheiro. Era o mesmo que sentia em cada caso que a marcaria para sempre. Helena abriu seu laptop com dedos que tremiam levemente, uma reação que a surpreendeu. 15 anos defendendo casos de homicídio, sequestro e corrupção a haviam blindado contra quase tudo. Mas havia algo em Eduardo Santos que penetrava suas defesas profissionais. A tela azul do sistema jurídico piscava números frios e impessoais. Eduardo Santos, crime digital organizado. Pena solicitada, 15 anos. Mas quando ela olhou para o homem à sua frente, viu apenas destroços humanos. Um pai desesperado, lutando contra forças que ele mal compreendia. Me conte sobre o aplicativo, disse Helena,
sua voz saindo mais dura do que pretendia. Era sua defesa natural contra casos que a afetavam demais, uma barreira invisível construída ao longo de anos, vendo o sistema jurídico falhar pessoas como Eduardo. Eduardo fechou os olhos, e Helena pôde ver as rugas prematuras ao redor deles, marcas de quem passou meses dormindo 2 horas por noite, escrevendo código enquanto se perguntava se sua filha ainda estava viva. Quando os abriu, estavam vidrados, como se estivesse vendo fantasmas dos últimos meses. Eu criei o Crypt Shield para proteger jornalistas, não por dinheiro ou reconhecimento, mas porque minha esposa, antes de morrer, me fez prometer que usaria minha capacidade técnica para proteger pessoas vulneráveis. Ele parou, engolindo em seco, como se as próximas palavras fossem vidro na garganta. Ela era jornalista investigativa, você sabe. Morreu antes de ver como o mundo digital se tornou perigoso para pessoas como ela. Pessoas como Anna Politkovskaya, que morreu porque suas comunicações foram interceptadas. Pessoas como... E sua voz quebrou, e Helena viu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Como eu imaginava que minha filha poderia ser um dia. Uma pessoa que luta contra a injustiça, mesmo quando isso significa enfrentar gigantes. E agora esse mesmo aplicativo que você criou por amor aparece nas mãos de organizações criminosas planejando ataques cibernéticos massivos durante o Carnaval de Salvador, disse Helena, sem poupar as palavras. Ela havia aprendido que a compaixão verdadeira às vezes exigia dureza, que proteger alguém significava forçá-lo a enfrentar a realidade completa. Ataques que poderiam afetar milhões de pessoas. O rosto de Eduardo se contorceu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos se fecharam em punhos, as algemas tilintando fracamente. Doutora, você não entende. É como descobrir que o remédio que você desenvolveu para curar sua esposa moribunda está sendo usado para envenenar crianças inocentes. É como... Ele parou, respirando fundo, tentando encontrar palavras para um dolor que não tinha nome. É como ver sua alma sendo prostituída por pessoas que você nem conhece. O telefone cortou o silêncio como uma sirene de ambulância. Marcos Ribeiro. Helena olhou o nome piscando na tela e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Marcos era seu contato no Ministério Público há mais de 10 anos. Um homem que ela um dia havia considerado íntegro, antes de descobrir como o poder corrói até mesmo os melhores. Helena, você não faz ideia do que descobrimos. A voz de Marcos estava diferente, carregada de uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Mais dura, mais fria, como se ele estivesse falando através de uma máscara. Seu cliente recebeu R$540 mil em transferências bancárias de contas ligadas diretamente à organização criminosa. Ele não é uma vítima, Helena. Ele é um cúmplice consciente. O mundo de Helena desabou em câmera lenta. Ela observou Eduardo enquanto falava com Marcos, vendo suas reações em tempo real. Os olhos dele se arregalaram, não de surpresa, mas de terror puro. O tipo de terror que vem de saber que um momento temido finalmente chegou. Como se ele soubesse que esse momento chegaria, mas esperasse ter mais tempo para se preparar, mais tempo para encontrar as palavras certas. Marcos, eu preciso ver essas evidências antes de... Você vai ver. E quando vir, quando analisar cada transferência, cada comunicação interceptada, cada movimento bancário, vai entender que está defendendo um homem que tem o destino de milhares de pessoas nas mãos. A linha foi cortada com um clique que soou como uma sentença de morte, deixando apenas o zumbido eletrônico que parecia amplificado no silêncio que se seguiu. O silêncio que tomou conta da sala era tão denso que Helena podia ouvir sua própria pulsação martelando em seus ouvidos,
Podia ouvir a respiração entrecortada de Eduardo. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede que de repente parecia contar os segundos restantes de uma vida normal. Eduardo a fitava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Uma mistura complexa de culpa, medo, desespero e algo mais profundo. Resignação, talvez. Ou algo pior. As transferências, ela sussurrou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Eduardo, você precisa me contar a verdade, toda ela, agora. Não foram o que você pensa. Sua voz era um fio, tão baixa que ela teve que se inclinar para a frente para ouvir. Mas se eu contar a verdade completa, se eu revelar como realmente funciona essa operação, eles vão fazer Amanda desaparecer para sempre desta vez. E você... Ele olhou diretamente em seus olhos, e Helena viu ali uma profundidade de medo que a fez recuar instintivamente. Você pode se tornar o próximo alvo. Sua família pode se tornar o próximo alvo. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha, aquele instinto primitivo de sobrevivência que grita quando o perigo real está próximo, quando deixamos o território seguro da lei e entramos no mundo sombrio onde outras regras se aplicam. Quem são eles, Eduardo? Quem tem poder suficiente para manipular o sistema dessa forma? Ele olhou ao redor da sala com os olhos de um animal acuado, como se as paredes forradas de livros jurídicos tivessem ouvidos, como se cada diploma pendurado fosse uma câmera. Depois se inclinou para a frente, tanto quanto as algemas permitiam, transformando a distância entre eles em um espaço conspiratório. Quando falou, sua voz era quase inaudível, carregada de um medo que ia além do pessoal. Pessoas que controlam todos os sistemas digitais que você imagina, que têm acesso aos dados de vigilância do governo, às informações bancárias de qualquer cidadão, aos registros de comunicação de operadoras de telefonia. Sua voz tremeu ligeiramente. Pessoas que sabem que você almoçou ontem em um restaurante japonês no centro da cidade, que seu filho Pedro tem aulas de natação às terças e quintas, que você comprou remédios para a ansiedade na farmácia da esquina na semana passada. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não havia mencionado o nome do filho para Eduardo. Não havia falado sobre seus hábitos pessoais. Como você... Eu não sei essas coisas sobre você, doutora Helena. Eles sabem. E eles me disseram para que eu soubesse que eles sabem. Eduardo parou de falar abruptamente, os olhos se fixando em algo atrás dela, como se tivesse visto um fantasma. Helena se virou lentamente, seguindo o olhar dele. A lâmpada LED do escritório havia piscado 3 vezes. Rápido, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Mas Eduardo havia visto, e pelo terror em seus olhos, ela entendeu que aquilo não era coincidência. Eles estão monitorando, ele murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. Sempre estão, mesmo aqui, mesmo agora. Naquela noite, Helena Santos não conseguiu dormir. Cada ruído em seu apartamento nos Jardins a fazia saltar. O elevador subindo, passos no corredor, o vento balançando as janelas. Cada notificação no celular disparava sua adrenalina como um alarme de incêndio. Pela primeira vez em 15 anos de advocacia criminal, ela se perguntava se aceitar um caso poderia literalmente custar sua vida e a vida de quem mais amava. Ela se levantou várias vezes para verificar se Pedro estava bem em seu quarto, observando a respiração regular do menino de 12 anos que dormia alheio ao fato de que sua vida normal talvez tivesse acabado naquela tarde. A inocência dele, o modo como abraçava o travesseiro com total confiança de que o mundo era um lugar seguro, fez Helena questionar pela primeira vez se era certo continuar defendendo clientes perigosos. Na manhã seguinte, quando abriu a porta de casa para pegar o jornal, um hábito antigo em tempos digitais, Helena encontrou uma envelope manila. Dentro, uma fotografia.
Amanda Santos, de 8 anos, sorrindo para a câmera em um parquinho que Helena reconheceu como sendo próximo à escola do próprio Pedro. A menina usava um vestido azul que parecia novo, e seus olhos, apesar do sorriso, carregavam uma sombra que não deveria existir em uma criança. Atrás da foto, uma mensagem escrita à mão em letra cursiva cuidadosa, quase feminina. Ela está bem. Você também pode ficar assim. Sua família também. As mãos de Helena tremeram tanto que a foto caiu no chão de mármore da entrada, o som ecoando como um presságio. Quando se abaixou para pegá-la, viu que havia algo mais. Uma pequena câmera, tão pequena quanto um botão de camisa, grudada no verso da fotografia, com uma fita dupla face profissional. A lente a fitava como um olho morto, mas ela sabia que por trás daquela lente alguém estava observando sua reação naquele exato momento. Alguém havia estado ali. Alguém sabia sua rotina matinal. Alguém a estava observando, estudando, catalogando seus movimentos como um predador estuda sua presa. E Eduardo Santos talvez fosse a única pessoa que poderia explicar quem eram essas pessoas e o que realmente queriam. Quando chegou ao escritório 2 horas mais tarde, Marcos já estava lá, esperando na sala de espera como se fosse um cliente qualquer. Mas ela podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Seu terno Armani impecável contrastava brutalmente com os olhos injetados de sangue, olhos de quem não dormiu direito há semanas. Nas mãos, uma pasta de couro preta que parecia pesar mais do que deveria, como se contivesse segredos pesados demais para serem carregados por uma pessoa só. Helena, sente-se. Não era um pedido, era uma ordem disfarçada de cortesia, o tipo de comando que ela havia ouvido de promotores quando eles tinham cartas na manga que mudariam tudo. Ela não obedeceu. 15 anos de prática a haviam ensinado que aceitar a posição de subordinada em negociações era o primeiro passo para perder o controle. Marcos, o que está acontecendo? Alguém esteve na minha casa ontem à noite, deixou uma foto da filha do Eduardo e... Droga! A palavra saiu de sua boca como um tiro, interrompendo-a. Ele passou as mãos pelo cabelo grisalho, desarrumando-o pela primeira vez desde que ela o conhecia. Marcos sempre foi meticuloso com a aparência. Um homem que entendia que credibilidade começava com a apresentação pessoal. Vê-lo desnorteado assim foi mais assustador do que qualquer ameaça explícita. Helena, eles sabem que você sabe, ou pelo menos suspeitam. Que eu sei o que, Marcos? Você está falando em enigmas. Ele abriu a pasta com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Fotografias em preto e branco se espalharam sobre a mesa de mogno como cartas de tarô anunciando desgraça. Eduardo em aeroportos internacionais. Eduardo em reuniões com homens de terno em cafés elegantes. Eduardo entregando envelopes pardos a pessoas que Helena não reconhecia, mas cujos rostos carregavam o tipo de autoridade que não vem de cargos oficiais. Seu cliente não é apenas um desenvolvedor de software, Helena. Marcos se aproximou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Ele é um infiltrado. Há 2 anos ele trabalha para uma operação de inteligência que vocês, advogados comuns, nem sabem que existe. E você, minha cara amiga, acabou de se tornar um problema para pessoas que resolvem problemas de forma definitiva. O ar saiu dos pulmões de Helena como se alguém tivesse chutado seu peito com força total. As fotografias mostravam 2 anos de atividade cuidadosamente documentada. Eduardo não era uma vítima inocente do sistema. Ele estava profundamente integrado a algo muito maior e mais complexo do que ela havia imaginado. Isso significa... Ela mal conseguiu formar as palavras. Isso significa que tudo que ele te contou foi uma versão editada da verdade, que a filha dele pode nunca ter estado realmente em perigo,
que ele voluntariamente modificou seu aplicativo para que certas organizações pudessem usá-lo. Marcos se aproximou ainda mais. Ela podia sentir o cheiro de café forte e ansiedade em sua respiração. E que agora, pessoas muito influentes, pessoas que operam muito acima do nosso nível de acesso, querem ter certeza absoluta de que certas informações não saiam desta sala. Helena sentiu o chão se liquefazer sob seus pés. Toda a sua compreensão do caso, toda a sua empatia por Eduardo, toda a sua indignação com o sistema, tudo se desfazia como areia entre os dedos. Marcos, eu sou advogada de defesa. Eu tenho direitos constitucionais, tenho proteção legal. Você não tem direito algum quando se trata de organizações que operam acima da estrutura legal tradicional. Sua voz estava completamente diferente agora. Oficial, fria, mecânica. Como se ele estivesse lendo de um script preparado por outras pessoas, em outras salas, para outros propósitos. Helena, você tem duas opções e precisa escolher agora, hoje, nesta sala. Abandona o caso, alega conflito de interesses e esquece tudo o que descobriu. Sua vida continua normal, seu filho continua seguro, você continua exercendo advocacia. Ele não precisou verbalizar a segunda opção. A ameaça pairava no ar como gás tóxico, invisível, mas letal. Helena olhou para as fotografias espalhadas sobre a mesa, para o rosto de Marcos que ela mal reconhecia, para a pasta que ainda guardava segredos não revelados. Por um momento, considerou a primeira opção. Seria tão fácil simplesmente caminhar para fora dali, alegar conflito de interesses, voltar para casa e abraçar Pedro como se nada tivesse acontecido. Mas quando Helena voltou à prisão naquela tarde, Eduardo a esperava com uma expressão que a fez parar no meio do corredor. Não era mais o olhar de desespero que ela havia visto antes. Não era o sorriso de um homem derrotado. Era algo completamente diferente. Uma mistura de determinação e tristeza que ela reconhecia de outros clientes que haviam chegado ao ponto onde não havia mais nada a perder. Doutora Helena, ele disse, quando ela se sentou na cadeira de metal frio da sala de visitas, chegou a hora de eu te contar a verdade completa, real, sem filtros ou proteções. E quando você souber tudo, vai entender exatamente por que Marcos Ribeiro está tão desesperado para me calar permanentemente. Ele se inclinou para a frente, as algemas rangendo, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Helena se preparar instintivamente para revelações que mudariam tudo. Eu preciso que você entenda uma coisa primeiro. Eu não sou um criminoso digital. Eu não sou um agente duplo, trabalhando para organizações de inteligência. Eu sou apenas um pai que descobriu algo que pode destruir algumas das pessoas mais poderosas do país. Eduardo parou, olhando diretamente em seus olhos, e Helena viu ali uma sinceridade brutal que cortou através de todas suas defesas profissionais. Eu sou a única pessoa viva que pode provar, com evidências técnicas irrefutáveis, que as próprias corporações que controlam nossa infraestrutura de segurança digital estão orquestrando os ataques cibernéticos que elas mesmas são contratadas para prevenir. O mundo de Helena desmoronou pela segunda vez em 2 dias. Mas desta vez, no meio dos destroços de suas certezas, ela viu algo que a aterrorizou mais do que qualquer ameaça física, mais do que qualquer fotografia comprometedora, mais do que qualquer chantagem. Ela viu a verdade, e a verdade, ela percebeu com clareza cristalina, poderia não apenas destruir Eduardo Santos ou sua própria carreira. A verdade poderia desmantelar um sistema inteiro construído sobre mentiras, lucro e a manipulação do medo público. Um sistema que transformava tragédias humanas em oportunidades de negócio, que criava problemas para vender soluções, que sacrificava vidas inocentes no altar do lucro corporativo.
Quando Eduardo começou a falar sobre os arquivos que havia conseguido copiar secretamente, sobre as transferências que eram, na verdade, pagamentos para manter Amanda em um local seguro enquanto ele investigava, sobre como havia descoberto que a própria empresa de segurança digital que o contratou estava orquestrando ataques para criar demanda artificial por seus serviços, Helena entendeu que havia se tornado parte de algo muito maior e mais perigoso do que qualquer caso que já havia enfrentado. A pergunta que agora a assombrava não era se ela estava disposta a arriscar sua carreira pela verdade. A pergunta era se ela estava disposta a arriscar a vida de seu filho, sua própria vida, e possivelmente a estabilidade de milhares de pessoas que dependiam de um sistema de segurança digital que talvez fosse uma farsa elaborada. A resposta viria mais cedo do que ela imaginava. E quando viesse, mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente o destino de uma sociedade inteira que havia entregue sua segurança nas mãos erradas, confiando em pessoas que viam a proteção como um produto e o medo como uma ferramenta de marketing. Esta história, embora fictícia, é baseada em elementos de casos reais que destacam os complexos dilemas éticos, legais e tecnológicos enfrentados por profissionais do direito, agentes de segurança e inovadores na era digital moderna. Se você é um especialista em direito penal e tem interesse em acompanhar mais análises como esta, não esqueça de se inscrever para receber atualizações sobre casos relevantes e precedentes que moldam nossa prática jurídica contemporânea.